Você está no canal Vida Cristã Diária e hoje, 21 de abril, estaremos lendo e meditando no artigo 19 da Confissão Belga, que fala sobre as duas naturezas na única pessoa de Cristo. Diz assim: cremos que, por essa concepção, a pessoa do Filho de Deus está inseparavelmente unida e ligada à natureza humana. E há vários textos que falam sobre isso. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ainda no mesmo Evangelho, no João capítulo 10, versículo 30, nos diz: Eu e o Pai somos um. Também em Romanos capítulo 9, versículo 5, nos diz: Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. E também Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. O versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses diz: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. E o versículo 7 diz assim: Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Continuando, nos diz o texto: De modo que não há dois filhos de Deus, nem duas pessoas, mas duas naturezas unidas em uma única pessoa. Cada uma delas mantém as suas características distintas. A sua natureza divina permaneceu sempre não criada, sem começo de dias, nem fim de vida, conforme Hebreus 7:3 nos atesta. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz que ele não tinha dias, nem fim de vida, mas preenchendo o céu e a terra. E aí Mateus capítulo 28, versículo 20, nos diz: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A sua natureza humana não perdeu as suas características. Tem começo de dias e continua criada. É finita, e conserva todos os atributos de um corpo verdadeiro. Os textos bíblicos nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz que, no entanto, pela sua ressurreição, concedeu ele imortalidade à sua natureza humana, não havendo modificado a realidade dela. Mateus 26:11 nos diz assim: Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Também Lucas 24:39: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Também nós vemos o texto da palavra de Deus em João, capítulo 20, versículo 25, que diz: Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Também, outro texto que atesta acerca da modificação da sua natureza humana pela ressurreição de Cristo, mas não da realidade, é Atos capítulo 1, versículo 3, que diz: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Também o versículo de número 11 nos diz: E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo
como vistes subir. Há também mais um texto na palavra de Deus, em Atos 3:21, que diz assim: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E por último, Hebreus capítulo 2, versículo 9, nos diz assim: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz: pois a nossa salvação e ressurreição dependem totalmente da realidade do seu corpo. 1 Coríntios 15:21 nos diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E outro texto é Filipenses 3:21, que diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Continuando o texto, nos diz que, contudo, essas duas naturezas estão tão intimamente unidas em uma única pessoa que não foram separadas nem mesmo por sua morte. Ao morrer, portanto, ele rendeu nas mãos do Pai um espírito humano verdadeiro que se apartou do seu corpo. E nós temos isto em Mateus 27:50, que nos diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Continuando o texto da confissão: entretanto, a sua divindade permaneceu sempre unida à sua natureza humana, até mesmo quando ele jazia na sepultura. Romanos capítulo 1, versículo 4, que diz: e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz assim: a natureza divina sempre esteve presente nele, exatamente como quando era uma criancinha, embora por algum tempo não se tivesse manifestado. Por isso, confessamos que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus, a fim de vencer a morte pelo seu poder, e verdadeiro homem, a fim de morrer por nós, segundo as fraquezas da sua carne. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã aqui no canal Vida Cristã Diária, onde leremos o artigo 20. Já estamos chegando no artigo 20 da Confissão Belga, que terá por título A Justiça e Misericórdia de Deus em Cristo. Tenha um ótimo dia.